Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 12. Nós daremos continuidade às exposições na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje, capítulo 12, versículos de número 3 em diante. Romanos, capítulo 12, versículos de número 3, até o versículo de número 8. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 3 ao versículo de número 8, mas nós vamos dividir a exposição desse bloco aqui do texto, tá, em duas exposições, uma que nós vamos expor agora nessa manhã e outra que nós daremos continuidade no próximo sermão. Então, Romanos, capítulo de número 12, versículos 3 ao versículo de número 8. Assim diz o Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém e amém. Nós vimos em nossa última exposição que o apóstolo Paulo inicia o capítulo de número 12 com um chamado aos crentes de Roma. Paulo os chama para que procurem viver em santidade e retidão, ou seja, ele os chama para viver em conformidade ao Evangelho. E ele os exorta a regulamentar, então, as suas vidas e a sua moralidade através de um arcabouço muito bem ordenado de ações, as quais não podem ser observadas a parte da realidade da regeneração. O texto que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, é uma continuidade desse seu discurso. Não de uma forma geral, como nos dois versículos anteriores, mas através de uma conotação mais específica, mais direcionada. Observe que a exortação paulina agora passa a atingir as particularidades de cada indivíduo. Ele vai trazer e suscitar as virtudes cristãs especiais e específicas que cada crente possui por intermédio da graça de Deus e que devem ser exercidas para a mútua edificação, para a comunhão e principalmente para a glória daquele que os chama e que os dota. E a pergunta que nós fazemos diante disso é: que virtudes então são essas? Como elas são então adquiridas? E como elas devem então serem exercidas? Nós procuraremos responder a essas três perguntas com a exposição de hoje e a próxima que virá. E eu peço a você, então, que me acompanhe com a leitura, mais uma vez, do versículo de número 3, o qual nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, o versículo de número 3 nos traz a primeira virtude que o crente deve exercer. E que virtude é essa? É a virtude da modéstia, ou melhor, a virtude da humildade.
Observem que o apóstolo Paulo, antes de prosseguir com sua admoestação, exemplificando o que deseja ordená-los, age com desprendimento e lhes ordenar esse modo de vida. Através da expressão digo a ele se esvazia de si mesmo e aponta para uma ordenança. Paulo, nesse contexto, é apenas aquele que proclama a ordem do seu soberano, não agindo assim por si mesmo, mas como ministro de Deus, chamado e enviado para cumprir este propósito exclusivamente. Sendo assim, ele os conclama a lhe dar ouvidos, e ouvir não porque Paulo está falando, mas porque se trata de uma ordem exclusiva e diretamente vinda do próprio Deus. Observe que o preâmbulo enfático de Paulo é necessário aqui nessa passagem, meus irmãos, para que os crentes de Roma sejam constrangidos a viver exatamente a partir dessas virtudes que lhes são concedidas por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e nesse primeiro caso aqui que estamos falando, a viverem com modéstia e humildade, a viverem com um desprendimento pessoal, e passarem a viver em dependência do Senhor, principalmente por parte daqueles que receberam dons espirituais, como, por exemplo, os oficiais da Igreja de Cristo. Ora, meus irmãos, nós bem sabemos que muitos naquele tempo e ainda hoje cobiçavam os dons como um tipo de aquisição de poder, visando o ganho pessoal, único e exclusivamente, visando uma demonstração de poder para os seus próprios interesses. Perceba que Paulo nos mostra bem essa realidade em sua primeira carta aos Coríntios, ao ponto de não desejarem ou buscarem pelos dons mais simples, mas tão somente buscarem e intentarem aqueles dons mais chamativos, aqueles dons que chamavam mais a atenção dos que estavam à sua volta. Em 1 Coríntios, nos capítulos 12 a 14, chegando ao ponto de chamar aqueles crentes reunidos ali na cidade de Corinto de ignorantes. Aqui, meus irmãos, percebam, Paulo age de forma semelhante, ainda que não tão especificamente como o fez junto aos coríntios, ao dizer, veja, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Meus irmãos, e o que significa essa expressão que Paulo utiliza aqui? A expressão pensar de si mesmo, além do que convém, diz respeito a uma atitude pecaminosa que demonstra soberba, que demonstra orgulho, que demonstra presunção. 3 adjetivos, irmãos, que são contrários à natureza da graça que foi concedida aos crentes. Essas 3 qualidades aqui comentadas em uma única expressão, elas são, meus irmãos, na verdade, qualidades que pertencem não aos filhos de Deus, mas aos filhos do diabo. Em Provérbios 16, versículo 18, o Senhor nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho, meus irmãos, é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção, e é por isso que Paulo, por vezes, ele os admoesta tanto quanto a esse perigo. Ele os adverte repetidamente sobre essa condição. E você sabe por quê, irmãos? Porque o orgulho, a soberba, a presunção, por sua própria natureza nefasta e vil, leva a pessoa a ter um conceito de si mesma elevado demais. Elevado demais.
Esse conceito é tão alto, irmãos, que faz com que a pessoa torne-se incapaz de enxergar isso. Ela não consegue ver essa terrível realidade em que ela guarda em seu coração. Na verdade, ela sempre pensa que a opinião que tem de si está bem fundamentada e que, portanto, não é um conceito elevado demais de si mesmo. Ora, a própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar, afastar qualquer suspeita de mal em relação a nós mesmos, irmãos. Ela nos enche de autoconfiança e de autojustiça. Nós nos tornamos senhores de nós mesmos e dos outros. Lutero dizia que tinha mais medo do Papa do seu ego do que do Papa de Roma com todos os seus cardeais. E ele dizia isso, irmãos, porque ele entendeu o perigo desse terrível pecado. Ele entendeu o quanto ele é lascivo, o quanto ele é enganoso. Ele é enganoso porque ele assume muitas formas e muitos meios, se camuflando em nossos corações, nos iludindo acerca da profundidade do seu mal. É como as camadas de uma cebola. Você parte uma cebola ao meio, você vê que ela tem camadas. Você arranca uma e tem sempre outra posteriormente. Sempre a outra por baixo. Salomão dizia em Provérbios 28 que quem confia em seu próprio coração é insensato. Observem que a pessoa espiritualmente orgulhosa, soberba, altiva, ela sente que já está cheia de luz. Geralmente, estes não necessitam de nenhuma outra instrução. Todos que estão à sua volta tornam-se então tolos e inferiores. Por pensar assim, é que essa pessoa estará sempre propensa, irmãos, a prontamente rejeitar qualquer oferta de ajuda nesse sentido. Aliás, ele acha que a única pessoa que pode ajudar ele mesmo é ele mesmo e o próprio Cristo. Por outro lado, em anteposição a tudo isso, nós temos aqueles que são humildes. Veja, enquanto o soberbo é altivo e cheio de si, o humilde é como uma pequena criança que facilmente recebe instrução, que para e ouve. Ela é sempre cautelosa no conceito acerca de si mesmo, ela desconfia de si mesmo o tempo todo. Ela é sensível à grande facilidade que nós temos de nos desviar do caminho. E quando alguém chega e sugere para o humilde que ele está se desviando do caminho, ele mostra disposição em ouvir o que aquela irmã tem a dizer, e ele passa a se examinar a partir daquelas advertências. Mas o orgulhoso, ele não dá ouvidos a isso. Ele até pode lhe escutar, mas ele não vai lhe ouvir de fato. E sabe por quê que ele não vai lhe ouvir? Porque ele tem o outro como inferior a ele. A pessoa orgulhosa, ela tende a falar sempre dos pecados dos outros. Percebam isso. Ela gosta de ressaltar os defeitos dos outros. Amam condenar as atitudes dos outros. Expressões como os hipócritas. Ah, aquele irmão vive amargurado. Será que ele não conhece a suficiência de Cristo? A criticar a resistência de alguns crentes à santidade, à não observância estrita e rigorosa dos mandamentos e etc. Ele está sempre preocupado com essas coisas e sempre com os outros.
E sabe por quê? Porque ele valoriza mais as obras do que a graça. O humilde, porém, ele evita falar, condenar e apontar os outros. Na verdade, ele observa os outros pecarem e ele olha primeiro para si mesmo. Ele diz assim: será que eu não estou agindo da mesma forma? Será que eu não estou cometendo aquele mesmo pecado? E ele olha para o irmão que peca, para o outro que vive uma condição, e ele olha com tristeza, irmãos, ele lamenta. Ele se compadece daquela situação, em primeiro lugar. O orgulhoso não, ele critica. Ele pressiona, ele sufoca. Enquanto o crente humilde vê tanta maldade no coração dos outros, antes ele olha para a maldade existente no seu próprio coração. E veja, ele se preocupa tanto com isso, que ele não consegue dar tanta atenção assim ao coração dos outros, porque ele está preocupado com o próprio coração. Antes dele ver a malignidade dos outros, ele vê nele mesmo. Ele queixa-se mais de si próprio e da sua própria frieza espiritual do que a dos outros. Isso faz com que ele se torne cada dia mais dependente de Deus e da sua graça. E assim ele espera, com esperança genuína, que todos os outros passem a ter mais amor e gratidão a Deus do que ele. Jonathan Edwards dizia que as pessoas espiritualmente orgulhosas falam frequentemente de quase tudo que percebem nos outros, em termos extremamente ásperos e severos. Edwards diz que é comum dizerem que a opinião, a conduta ou a atitude do outro é do diabo ou do inferno. Muitas vezes a sua crítica é direcionada não só às pessoas ímpias, mas a verdadeiros filhos de Deus. Inclusive aquelas que Deus colocou como seus superiores. Isso inclui diáconos, presbíteros, pastores. Edwards continua e diz: entretanto, os humildes, mesmo quando recebem extraordinárias descobertas da glória de Deus, sentem-se esmagados pela sua indignidade e impureza. As exortações do humilde a outros cristãos são transmitidas de forma amorosa e humilde, e ao lidar com seus irmãos e companheiros, procura tratá-los com humildade e mansidão, com a mesma humildade e mansidão que Cristo tratou e trata todos os seus. O orgulho ou o orgulhoso, ao contrário, comumente leva as pessoas a se comportarem de modo diferente na aparência exterior, a assumirem um jeito de falar diferente, de se expressar, de agir. Por outro lado, o cristão humilde, mesmo sendo firme no seu dever, ainda que ele tenha que permanecer sozinho no caminho do céu, ainda que o mundo inteiro o abandone, ele não sente prazer em ser diferente, só para ser diferente. Ele não procura se colocar numa posição onde possa ser visto e observado como uma pessoa distinta e especial, como, por exemplo, faziam os fariseus. Os fariseus amavam serem reconhecidos por sua postura moral, impoluta. Jactanciosos de si mesmos, cheios de orgulho. É só olhar na parábola que o Senhor Jesus conta do fariseu e do publicano quando chega no templo para orar. O fariseu é cheio de orgulho. Cheio de autoconfiança, cheio de si mesmo. Enquanto que o publicano, pelo contrário,
Porque aquele que é cheio de si mesmo, irmãos, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser tratado como uma pessoa distinta, dentre os demais, como uma pessoa especial. O humilde não. Ele não quer galgar nenhuma distinção frente aos demais, pelo contrário, ele se coloca junto aos demais como pecador. Ele está mais disposto a ceder do que a confrontar, exceto quando se trata de pecado. Pessoas orgulhosas geralmente dão muita atenção àqueles que se opõem a elas e as injuriam, caluniam. Observe que os soberbos, eles tendem a falar dessas coisas frequentemente e com um ar de amargura e desprezo. Por quê? Porque eles querem ser destaque, mas eles não querem ser destaque de críticas, eles querem ser destaque dos elogios, por isso se preocupam tanto com as críticas, com as perseguições, com as injúrias. Veja que a humildade cristã, irmãos, em contraste a tudo isso, leva a pessoa a ser mais semelhante a Jesus Cristo, o qual, quando maltratado, não abriu a sua boca, mas se entregou em silêncio àquele que julgava retamente. Para o cristão que é humilde, irmãos, quanto mais clamoroso e furioso o mundo se manifestar contra ele, mais os seus joelhos se tornarão encalejados, mais fundo ficará o chão do seu quarto. Porque é quando está em secreto, em oração, que ele clama ao Senhor e expõe todo aquilo que o humilha, aquilo que o massacra, aqueles problemas. Não é diante dos homens, não é correndo para as redes sociais. Porque uma coisa terrível é alguém usar a rede social para desabafo, já perceberam? Rede social para desabafo, para soltar piada. Que coisa ridícula. Tem pessoas que se dizem tão cultas, irmãos, tão sábios, mas que só usam as redes sociais para soltar piada. E quem gosta de soltar piada é porque tem um espírito de covardia, porque é incapaz de procurar a pessoa para dizer diretamente para ela. O soberbo, ele gosta de instruir os outros, ele não gosta de ser instruído. Ele assume um ar de mestre. Já o humilde não. O humilde entende que ele sempre precisa aprender mais e mais. E quanto mais ele vai aprendendo, mais ele sabe que nada aprendeu. A humildade cristã, quando sente o peso da miséria dos outros, ela suplica e implora, irmãos. Já o orgulhoso, ele condena e adverte. Veja, assim como o orgulho espiritual leva as pessoas a assumirem muita coisa para si mesmas, de forma semelhante as induz a tratar os outros com negligência. Geralmente essas pessoas se preocupam com ela e não com os que estão à sua volta. A preocupação com os outros é secundária. Primeiro ela olha para ela. As prioridades são delas. Quer seja filho, filha, esposa, marido, irmãos em Cristo. Em primeiro lugar vem a pessoa, ela mesma. Depois, os outros. Por outro lado, a pura humildade cristã traz disposição em querer honrar todos os que estão à sua volta. E aí, meus irmãos, diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, percebam esse grave e terrível pecado do orgulho, da presunção,
da soberba. Veja que ele está ligado intrinsecamente à quebra do 5º mandamento. Se você lembrar, lá no Catecismo Maior de Westminster, no bloco de perguntas ali das 126 até a 130, você vai ver que o 5º mandamento ele tem como um alcance geral o cumprimento de certos deveres que mutuamente nós temos uns para com os outros, nos mais diversos níveis de relacionamento, quer sejam níveis de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Os Divines, eles elencaram esses graus de relacionamento. Por exemplo, no tocante aos inferiores, eles disseram que deve ser exigido deles a honra e reverência sincera em palavras e em ações. Eles deveriam orar e realizar ações de graças pelos seus superiores. Imitar as suas virtudes. Prontamente obedecerem aos mandamentos e os conselhos legítimos. Serem submissos a correções. A fidelidade, a defesa, a manutenção das pessoas e das autoridades, conforme os seus mais diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas, encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Ao passo, meus irmãos, que a negligência desses deveres, bem como a inveja, o desprezo, a rebelião contra as pessoas e suas posições, os conselhos, os mandamentos, as correções que são legítimas, a maldição, a zombaria, o comportamento rebelde e escandaloso, que vem a ser vergonha e desonra para eles e para o seu governo, caracterizam a quebra desse mandamento. Já no tocante ao relacionamento dos superiores, os Divines entenderam que, conforme o poder que eles receberam de Deus, e a condição de relacionamento em que eles foram colocados, eles devem amar os seus inferiores, orar por eles, abençoá-los, instruí-los, aconselhá-los, admoestá-los. Admoestar, irmãos, diz respeito a uma repreensão. E uma repreensão não significa dizer dar uma porretada na cabeça do irmão, não. Significa chamar a atenção dele. Mostrar as ações incorretas dele. Tem gente que pensa que admoestar é dar com um taco de beisebol na cabeça do outro. O objetivo de toda admoestação, irmãos, não é matar e ferir o outro, não. É ganhá-lo. E os superiores devem olhar para os inferiores e agir com aprovação, animando e recompensando os que fazem o bem, reprovando e repreendendo e disciplinando os que agem mal, protegendo-os, provendo tudo que lhes é necessário para a alma e para o corpo, agindo com um procedimento sério, prudente, santo, de modo a exemplificar uma vida que glorifica a Deus, honrando a si mesmos, preservando a autoridade com que Deus os revestiu. Percebem como isso vai na contramão daquele que é cheio de si mesmo? Logo,
o superior que negligencia essas coisas que lhe são ordenadas por Deus e age com ambição, age de maneira desordenada, buscando a sua própria glória, buscando o seu próprio conforto, buscando o seu próprio proveito, o seu próprio prazer. Sobrecarregando os demais à sua volta, exigindo coisas ilícitas, fora do alcance dos que estão abaixo dele, fora daquilo que eles podem realizar. Aconselhando, encorajando, favorecendo os seus inferiores a fazer aquilo que é mal, dissuadindo-os, desanimando-os com uma mão de ferro, reprovando eles naquilo que é bom, corrigindo eles em momentos indevidos ou de maneira indevida, expondo-os de maneira descuidada ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira. Vai ensinar os irmãos, admoestar os irmãos, e ao invés de fazer com que eles tenham pesar e olhem para si mesmos e vejam quem realmente são e por meio do arrependimento mudem as suas vidas pela graça do Evangelho. Não, ele não provoca esse tipo de sentimento. O que ele provoca é a ira nas pessoas que o estão ouvindo, é indignação. Não é esse o papel de quem foi colocado por Deus numa condição de superioridade no relacionamento. Porque agindo assim, irmãos, ele conduz aqueles que o ouvem a desonrarem a si mesmos. O estrago é tão grande que faz com que passem a diminuir as autoridades. É engraçado que a gente pensa que isso aqui foi feito agora, né? Tem mais de 400 anos que isso foi escrito, irmãos. Ou vocês acham que as pessoas passaram a criticar os diáconos, os pastores, os presbíteros agora? É de agora. Não é não, irmãos. Não é de agora, não. No tocante às relações entre iguais, irmãos, o Catecismo Maior diz que os iguais devem considerar a dignidade, preste atenção nisso, dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um, uns aos outros, como seus superiores, alegrando-se com os dons e a promoção dos outros, como se fosse de si mesmo, ao passo que a depreciação do merecimento, a inveja pelos dons, a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros, a usurpação da preeminência do outro, configuram a quebra do quinto mandamento. Entende? É o irmão que olha para o outro e diz assim: fulano de tal foi eleito como diácono? Diácono. Ah, irmão, você viu? Aquele rapaz lá da igreja tal, fulano de tal, agora é pastor, está pastoreando a igreja tal. Aquele cara é pastor, engraçado. Eu nunca fui ordenado. Entendem, irmãos? Não é esse o espírito cristão. O orgulhoso, o soberbo,
o cheio de si mesmo. Veja, ele não quebra só o 5º mandamento não, irmãos. Ele quebra também o 10º. Qual é a resposta da pergunta 147? Lá do Catecismo Maior? Do 10º mandamento? Não cobiçarás, né? Diz assim, o Catecismo Maior: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição. Vou repetir: um pleno contentamento com a nossa condição. E uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. De modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a Ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Eu já conheci pessoas que na boca dele, pastor nenhum prestava. Igreja nenhuma era boa. Presbitério nenhum era bom. Sínodo eram tudo corrompido. E a sua denominação era uma porcaria. E uma vez perguntei a ele: meu irmão, se a tua igreja é tudo isso, tu vê tudo isso na tua igreja, como é que tu quer ser pastor dessa igreja? Porque se nenhum pastor presta, quem é que tu acha que vai impor as mãos sobre ti? Quem é que vai impor as mãos sobre ti? Por que você está aqui então? Se nada é bom, se nada presta, se tudo é ruim, profano, pecaminoso, são todos hipócritas, o que você está fazendo aqui ainda? Ele nunca me respondeu. Nunca me respondeu. E, infelizmente, faleceu sem comunhão, em excomunhão. Porque tempos depois caiu em adultério e nunca retornou à igreja. Nunca se arrependeu do seu mal. Veja, negligenciar estas coisas, irmãos, é agir com descontentamento no nosso estado, nutrindo inveja e tristeza pelo bem do nosso próximo. E tudo isso, irmãos, são atos pecaminosos diante de Deus. E vejam, irmãos, que a quebra das ordenanças do Senhor, elas não são iguais. Algumas dessas transgressões, vistas por Deus de modo ainda mais odioso, são vistas de modo mais odioso por Deus, por causa das circunstâncias como acontecem, com os seus respectivos agravantes, como, por exemplo, a idade, a experiência na graça. Se são bem vistos pela vida cristã exterior, pelos dons que possuem, pela posição que ocupa, pelos ofícios, isso tudo agrava, irmãos, a condição da presunção, da soberba, do ser cheio de si mesmo. Deus odeia ainda mais a quebra de suas ordenanças, quando, por exemplo, essa pessoa é um guia, é um exemplo, e faz com que os outros o sigam. Maier dizia que aquele que cobiça uma posição mais elevada ou outra esfera de atividade na igreja, não se contentando com aquilo que corresponde à medida da fé que lhe foi outorgada, evidencia uma autoexaltação voluntariosa imensurável e que não procede de Deus. É por causa desse perigo, irmãos, que Paulo então exorta os irmãos a serem humildes, a serem modestos, a agirem com modéstia. Veja aí o que ele diz na parte B do versículo 3. Ele diz: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Observe aí a expressão traduzida aqui como pense com moderação. Significa que o crente deve ter uma mente sã, que o faz agir de forma moderada, sóbria, prudente, sábia, humilde e modesta. Em Provérbios 13:16, Salomão diz que todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Mais uma vez, citando Jonathan Edwards dizia que a modéstia e a humildade cristãs devem ser definidas como um hábito da mente e do coração, correspondentes à nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria à sua vista, com a disposição de um comportamento que corresponda a isso. Um homem verdadeiramente que teme ao Senhor é consciente da diminuta extensão de seu próprio conhecimento, da grande extensão da sua ignorância e da volumosa insignificância de seu entendimento comparado ao entendimento e sabedoria de Deus. O cristão modesto, ele é consciente de sua fraqueza, de quão pequena é sua força e de quão pouco ele é capaz de fazer. Ele não é cheio de si mesmo, pelo contrário, ele se esvazia de si mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sua mente está cativa a uma realidade que é transcendente, uma realidade que mostra o quão distante ele está naturalmente de Deus, e do quanto que ele depende desse Deus, por causa da sua insuficiência, por não ter poder intrínseco em si mesmo, por reconhecer que tudo aquilo que ele conhece, que ele sabe, que ele entende, foi fruto da graça e da misericórdia do Altíssimo, de que é pelo poder de Deus que ele é sustentado, que ele é guardado, que é por meio da graça de Cristo que ele então recebe o conhecimento, que é capaz de guiá-lo e conduzi-lo, para que o seu testemunho também guie e conduza outros, e que é somente por Cristo e por seu poder que ele pode então ser capacitado a fazer o que ele tinha que fazer para Deus. Ao contrário do ser cheio de si mesmo, irmãos, a humildade nos leva a prevenir o comportamento ambicioso, pretensioso diante de Deus e também diante dos homens. O homem que está sob a influência de um espírito humilde, ele está satisfeito com a posição que Deus lhe deu entre os homens. Ele não está ávido por honra. Ele nem é atingido com o desejo de ser o mais brilhante, de se exaltar acima dos seus vizinhos. Pelo contrário, ele nem quer ser contado entre estes. Ele quer que Cristo resplandeça. É isso que ele deseja. Ele não quer que os homens falem o nome dele, ele quer que o nome de Cristo seja exaltado. Owen dizia que a humildade nos dispõe a um comportamento que é condescendente com a mansidão e a submissão, cortês e afável, nos fazendo conscientes de nossas próprias fraquezas e de nossa depreciabilidade diante de Deus. Owen dizia que
um dos maiores privilégios dos crentes, bem como um dos maiores e importantes passos no seu crescimento, tanto neste mundo quanto na eternidade, é contemplar a glória de Jesus Cristo. É contemplar e se espelhar na gloriosa vida e obra do Senhor Jesus, do Cristo encarnado e ressurreto, no qual somente encontramos a conformidade para uma vida de caráter modesto e humilde. Portanto, busquemos, meus irmãos, ardentemente esse espírito. Renunciemos todo e qualquer tipo de comportamento pretensioso, orgulhoso, ambicioso, insolente, arrogante, desdenhoso, teimoso, impetuoso, autojustificador, autossuficiente. Mas busquemos incansavelmente o caráter e as virtudes do nosso bom Salvador e Senhor Jesus Cristo. Caráter e virtudes essenciais e distinguidores de uma verdadeira vida piedosa. Vejam, as virtudes que Deus nos concede, como essa que nós vimos nessa manhã, como a modéstia e a humildade, são adquiridas por nós, mediante a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como diz aí no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, que a exerça com alegria. Mas sobre estas coisas, nós trataremos no próximo sermão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra pregada aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Senhor, por falar, por estrondar, como terríveis trovões, Senhor, nos nossos corações, a tua verdade, nos admoestando, Senhor, nessa manhã, a pegarmos, Senhor, a exercermos essa virtude preciosa do nosso bom Salvador, que nos foi legada pela sua graça. Que sejamos, Senhor, diminuídos, para que tu, ó Senhor, cresça cada vez mais em nós, e que a tua glória resplandeça em nossa face, para o louvor do teu nome, Senhor. Nos ajuda a vivermos por esta verdade, a qual tu nos ensinaste nessa manhã. Em nome de Jesus.